22 de fevereiro de 2017. O mercado brasileiro de bebidas parou diante de um comunicado que selava o destino de décadas de tradição. A Heineken anunciava a aquisição da Brasil Kirin por 664 milhões de euros, encerrando a jornada de uma gigante que, anos antes, controlava 12 fábricas e lutava de igual para igual com os maiores conglomerados do mundo. O que começou em uma pequena oficina em Itu, com o sonho da família Chincariol, transformou-se em um império de bilhões de reais. Havia festas, jingles que ecoavam em todo o país e o orgulho de uma cerveja tipicamente brasileira que dominava as mesas. Porém, 4 décadas depois, o cenário era de silêncio. As luzes das fábricas se apagaram, as linhas de produção foram convertidas e a marca, que já foi o coração da indústria regional, tornou-se apenas uma nota de rodapé na história corporativa. Como um império que conquistou o paladar de milhões, conseguiu evaporar em poucos anos. Não foi apenas a crise econômica, não foi apenas a concorrência global, foi uma sucessão de erros estratégicos, batalhas familiares e a tentativa frustrada de fundir culturas corporativas distantes demais. Um contrato assinado em um escritório frio apagou para sempre o legado construído por gerações. A história não começou em uma sala de reuniões corporativas de vidro temperado, nem sob o comando de executivos de terno impecável. Ela começou com o calor do interior de São Paulo, no solo de Itu, em 1939. Primo Chincariol, um imigrante italiano com o espírito indomável dos que buscavam construir algo a partir do nada, fundou o que seria a semente da maior fabricante de bebidas de capital nacional da história do Brasil. O início foi modesto, quase invisível. Uma pequena fábrica de refrigerantes, movida pelo esforço braçal e por uma visão que misturava a tradição europeia com o potencial inexplorado das terras tropicais. Nas primeiras décadas, o foco era puramente regional. A Chincariol era a representação do empreendedorismo familiar brasileiro. O sucesso dependia da relação direta com o consumidor local. Não havia um exército de consultores ou uma estratégia de marketing global. Havia, sim, uma gestão artesanal, onde a qualidade do produto e o atendimento próximo aos bares e empórios de Itu e arredores ditavam o crescimento. Durante os anos 50 e 60, enquanto o país vivia o entusiasmo da industrialização, a família Chincariol consolidou sua marca no imaginário popular. O refrigerante e, posteriormente, a cerveja não eram apenas produtos, eram parte da rotina social do interior. A transição para a produção de cerveja em escala industrial marcou o fim da inocência da pequena empresa. Foi o momento em que a Chincariol compreendeu que, para sobreviver em um mercado dominado por oligopólios, precisava de volume. A década de 70 trouxe uma expansão geográfica agressiva, mas controlada. Eles não tentavam conquistar todo o Brasil de uma vez. Eles conquistavam cidade por cidade, estado por estado. A cerveja Chin começou a ganhar corpo, distanciando-se do rótulo de bebida de interior para se tornar uma alternativa real às grandes marcas nacionais da época. O alicerce construído até 1990 não era apenas de concreto e aço. Era feito de uma cultura organizacional que valorizava a proximidade. Os funcionários não eram números, eles eram vizinhos, amigos e membros da mesma comunidade. Essa coesão interna foi o combustível que permitiu à Chincariol resistir às flutuações da economia brasileira, que naqueles anos vivia o caos da hiperinflação e da instabilidade política. Enquanto os gigantes lutavam para se manterem, a pequena fábrica de Itu crescia organicamente, provando que o capital nacional poderia, sim, competir em pé de igualdade com grandes grupos industriais. Ao fechar a década de 80, a Chincariol não era mais uma modesta fábrica de refrigerantes. Era uma potência regional com ambições nacionais. O sucesso, no entanto, trazia consigo os primeiros sinais de um desafio que, anos mais tarde, definiria seu destino. Como profissionalizar uma estrutura que sempre dependeu do pulso firme e centralizado da família fundadora? À medida que os lucros subiam, o ambiente interno começava a transitar da camaradagem para as complexas dinâmicas da sucessão familiar. O primeiro ato da história terminava, mas as sementes do que viria a ser a Brasil Kirin
já estavam plantadas, crescendo silenciosamente sob a sombra da estabilidade que precedia a tempestade. A virada da década de 90 não trouxe apenas a abertura econômica para o Brasil, trouxe uma nova era de agressividade comercial para a Shin Cariol. Com o Plano Real estabilizando a moeda, o consumo de massa explodiu e a empresa de Itu decidiu que era hora de deixar de ser uma gigante regional para se tornar um player nacional dominante. Este foi o período em que a estratégia de volume a qualquer custo foi implementada. A construção de novas fábricas pelo território brasileiro deixou de ser uma possibilidade e virou uma necessidade vital. A infraestrutura logística foi radicalmente transformada, permitindo que o caminhão carregado com a marca Shin chegasse a rincões do Brasil que antes eram inalcançáveis para uma empresa familiar. O ápice desta ambição veio com a criação da nova Shin. O lançamento não foi apenas a introdução de uma nova receita de cerveja, foi uma declaração de guerra contra a Ambev, o titã que até então reinava absoluto. A campanha publicitária foi um fenômeno cultural. Experimenta, o bordão que invadiu as casas brasileiras e forçou o consumidor a sair da inércia de suas marcas habituais. A Shin Cariol estava, pela primeira vez, jogando o jogo das grandes corporações, usando o marketing de massa para forçar uma mudança nos hábitos de consumo de milhões de brasileiros. O resultado foi um crescimento vertiginoso em market share, com a marca conquistando o paladar do público das classes C e D, que sentiam que finalmente tinham uma cerveja de qualidade a um preço acessível. No entanto, o crescimento acelerado trouxe tensões invisíveis ao balanço financeiro. Manter 12 fábricas operando a plena carga exigia um capital de giro imenso e uma eficiência operacional que a estrutura de gestão familiar, ainda focada em Itu, começava a ter dificuldades em sustentar. A empresa investia pesado em patrocínios, eventos de música e futebol, buscando validar a marca Nova Shin como um símbolo de status popular. Era uma estratégia de sobrevivência pelo crescimento. Se a Shin Cariol parasse de crescer, ela seria engolida pela concorrência. Durante esses 15 anos, a empresa viveu uma euforia constante, onde o sucesso das vendas camuflava os desafios estruturais que se acumulavam nos bastidores da diretoria. A cultura da empresa de dono começou a colidir com a necessidade de uma governança corporativa moderna. Enquanto o mercado pedia agilidade, as decisões ainda passavam por um crivo centralizado e, por vezes, emocional dos herdeiros da família Shin Cariol. O conflito era evidente. Como escalar uma operação do tamanho de uma multinacional, mantendo o DNA de uma empresa que nasceu de um sonho em Itu? A resposta da época foi empurrar o problema para frente, apostando que o volume de vendas corrigiria qualquer falha de gestão. Foi um período de brilho intenso, mas que, olhando para trás, revelou ser a fase onde a Shin Cariol se tornou grande demais para ser gerida de forma rudimentar, mas ainda imatura demais para atuar como uma corporação global. A máquina de vendas estava a todo vapor, mas o motor, escondido sob o capô, já começava a mostrar sinais de superaquecimento. Por trás da fachada de sucesso de vendas, o edifício da Shin Cariol começava a tremer. Entre 2005 e 2010, a empresa enfrentou o que, para muitos analistas, foi o início do fim da gestão puramente familiar. A pressão do mercado não vinha mais apenas da concorrência externa, mas da incapacidade da família fundadora em resolver suas próprias divergências. O modelo de comando, que funcionou perfeitamente nos anos 80, tornou-se um freio perigoso na primeira década dos anos 2000. As reuniões de diretoria, antes focadas em crescimento, tornaram-se arenas de debates sobre a sucessão, o uso dos recursos e, acima de tudo, a visão para o futuro. A tensão entre os herdeiros de Primo Shin Cariol expôs uma fragilidade clássica: a diluição dos objetivos em um grupo grande de acionistas. Enquanto o mercado de bebidas no Brasil se consolidava rapidamente, com a fusão que criou a Ambev e a chegada de outros players globais, a Shin Cariol parecia estar travada em um dilema existencial. Investir em modernização tecnológica para reduzir custos ou continuar despejando milhões em marketing agressivo para segurar o market share? Essa dúvida não era apenas estratégica, era política.
Cada facção dentro da família tinha uma resposta diferente, e a paralisia decisória começou a drenar a energia vital da operação. Os erros começaram a aparecer no chão de fábrica e na ponta da distribuição. Sem uma liderança unificada e clara, os executivos de carreira, profissionais contratados para profissionalizar a gestão, sentiam-se acuados. As decisões de longo prazo eram frequentemente atropeladas por urgências de curto prazo. A dívida, que sempre foi um instrumento de alavancagem para o crescimento, começou a transformar-se em um peso sufocante. O custo do capital aumentava, e a empresa não conseguia mais gerar o mesmo fluxo de caixa de antes, dado que a concorrência havia aprendido a combater a Nova Shin em seu próprio território: o preço. Além das questões financeiras, houve uma crise de identidade. A marca, que foi construída sobre o pilar da cerveja do povo, começou a enfrentar uma rejeição silenciosa nas classes sociais que haviam impulsionado seu crescimento. O consumidor tornou-se mais exigente, e a imagem da Nova Shin, excessivamente ligada ao marketing de massa e a eventos de apelo popular, não conseguia evoluir para acompanhar essa demanda por valor agregado. A empresa estava presa entre o seu passado de sucesso regional e o seu presente de gigante nacional, sem saber como construir um futuro que não dependesse apenas de vender muito e barato. As rachaduras na cultura organizacional tornaram-se visíveis. Talentos saíam, processos de inovação travavam, e dentro dos corredores da sede em Itu, o clima não era mais de celebração, mas de uma ansiedade crescente. O império ainda estava em pé, mas a fundação, outrora sólida, começava a ceder sob o peso de suas próprias contradições. Em 2011, o desfecho da crise interna da Shin-Cariol parecia ter encontrado uma resposta definitiva. Quando o gigante japonês Kirin Holdings anunciou a compra de 50,45% das ações da Shin-Cariol por 2,6 bilhões de dólares, o mercado brasileiro sentiu o impacto. Para a família Shin-Cariol, era a saída que muitos esperavam para encerrar os conflitos sucessórios e capitalizar o império que haviam construído. Para o Kirin, era a chave de ouro para entrar no maior mercado de bebidas da América Latina, ocupando um espaço que nenhuma outra marca estrangeira conseguira conquistar organicamente. A euforia foi palpável. A promessa de que a eficiência japonesa, aliada ao conhecimento de mercado da Shin-Cariol, criaria uma força imparável. A transição, porém, começou de forma problemática. O que o grupo Kirin não previu era a profundidade do abismo cultural que separava uma empresa familiar brasileira, acostumada a decisões centralizadas, intuitivas e muitas vezes informais, de um conglomerado japonês, regido por processos rigorosos, disciplina inabalável e uma visão de longo prazo que chocava com o imediatismo brasileiro. A sede em Itu, que por décadas foi o coração pulsante da empresa, começou a sofrer mudanças drásticas. Executivos japoneses chegaram com planos de reestruturação que visavam, acima de tudo, o controle financeiro e a padronização operacional, ignorando muitas vezes as sutilezas que faziam a marca Shin funcionar nas periferias e no interior do Brasil. O choque cultural foi imediato. A agilidade que a família Shin-Cariol possuía, apesar dos seus erros, foi substituída por uma burocracia complexa. Decisões que antes eram tomadas em uma conversa de corredor, agora exigiam relatórios detalhados e aprovações que passavam por múltiplos níveis hierárquicos. A moral dos funcionários, especialmente os que viviam o dia a dia das fábricas, começou a declinar. A sensação de que a empresa havia perdido sua alma brasileira para se tornar uma engrenagem fria de uma corporação asiática tornou-se um sussurro constante nos corredores. O Kirin, por sua vez, via a resistência à mudança como uma ineficiência, um obstáculo a ser removido. Em 2012, o anúncio da mudança de nome para Brasil Kirin foi a materialização desse desejo de apagamento do passado. Foi um movimento estratégico para sinalizar que uma nova era havia começado, mas em retrospecto, foi um erro de leitura de mercado. Ao remover o nome da família fundadora, a nova gestão inadvertidamente removeu o elo emocional que ligava a marca aos seus consumidores mais fiéis.
A Brasil Kirin não era mais a cerveja de Itu. Era uma entidade distante, corporativa, que tentava falar com o brasileiro usando um sotaque estrangeiro que não convencia. Esse movimento custou caro, pois a empresa se viu na posição de ter que reconstruir sua reputação do zero, enquanto seus maiores concorrentes, como a Ambev, mantinham suas marcas ancoradas em tradições sólidas. O passo de gigante dos japoneses tinha, na verdade, tropeçado logo na largada. Entre 2012 e 2014, a gestão da Brasil Kirin tentou realizar o que chamavam de modernização do portfólio. O objetivo era nobre no papel: elevar o patamar dos produtos e sair da disputa predatória de preços baixos. No entanto, na prática, a empresa cometeu um dos pecados capitais do marketing: ignorou quem era o seu real consumidor. A tentativa de tornar a marca premium foi feita de cima para baixo, sem considerar que o brasileiro, especialmente o que bebia Shin, buscava mais do que um rótulo sofisticado. Ele buscava pertencimento e familiaridade. Ao tentar se afastar de suas raízes, a empresa deixou um vácuo que seus concorrentes não demoraram a preencher. A reestruturação do marketing foi talvez o ponto mais sensível dessa fase. As campanhas publicitárias perderam a alegria e o tom de celebração que caracterizavam a nova Shin. Foram substituídas por comunicações mais institucionais, limpas, esteticamente impecáveis, mas vazias de alma. Para o consumidor médio, a mudança foi percebida como uma tentativa de elitização que não fazia sentido. A Brasil Kirin parecia estar tentando convencer o público de que o produto mudara, quando no fundo, a experiência de consumo, o sabor da cerveja, a disponibilidade nos pontos de venda tradicionais e a conexão cultural permanecia a mesma. O descompasso entre a imagem que a empresa vendia e o produto que chegava ao copo criou um ruído ensurdecedor. Internamente, a frustração era evidente. A equipe de vendas, que por décadas foi o motor da empresa, sentia-se desorientada. As metas agressivas impostas pela nova diretoria, com base em modelos globais de produtividade, não levavam em conta as peculiaridades regionais do território brasileiro. O país é um continente, e vender cerveja no Nordeste é um jogo completamente diferente de vender no Sul. A tentativa de aplicar um manual de instruções unificado de gestão japonesa em uma operação tão heterogênea gerou desmotivação na linha de frente. O clima organizacional, que já não estava bom após a fusão, deteriorou-se para um nível onde a rotatividade de talentos-chave começou a impactar a eficiência operacional. Além disso, houve uma subestimação da concorrência. Enquanto a Brasil Kirin focava em sua transformação interna e em burocracias corporativas, a Ambev e a Heineken, esta última já observando o mercado com fome, consolidavam suas posições e diversificavam seus portfólios com maestria. A Brasil Kirin encontrou-se presa no meio do caminho. Não era barata o suficiente para competir no volume com as marcas de entrada, nem premium o suficiente para atrair o público que já migrava para as cervejas artesanais ou para o segmento superior. A empresa havia perdido sua identidade, e sem ela não havia estratégia de marketing que pudesse sustentar as margens de lucro esperadas pelos acionistas japoneses. O período entre 2012 e 2014 não foi apenas um conjunto de erros de marca. Foi o período em que a Brasil Kirin começou a perder a sua relevância para o mercado brasileiro. Entre 2014 e 2016, a Brasil Kirin encontrou-se em uma tempestade perfeita. Não era apenas o desgaste interno ou a crise de identidade da marca. O Brasil mergulhou em uma das piores recessões econômicas de sua história. O poder de compra do brasileiro, que havia crescido na década anterior, derreteu. O consumo de produtos supérfluos, como a cerveja, tornou-se alvo de corte imediato nos orçamentos domésticos. Nesse cenário, a Brasil Kirin estava exposta. Com custos fixos altíssimos, advindos de uma rede de 12 fábricas subutilizadas e uma marca que não conseguia se sustentar em nenhum extremo do mercado, a empresa começou a sangrar caixa. A estratégia de preços, que deveria ter sido o escudo da companhia, tornou-se sua própria sentença. De um lado, a Ambev
com sua escala gigantesca e eficiência logística, exercia uma pressão de preços implacável. De outro, o surgimento de marcas regionais e das chamadas cervejas de combate, marcas de baixo custo que ocuparam as prateleiras dos supermercados, corroía a base de consumidores que restava à Brasil Kirin. A empresa tentou reagir com promoções agressivas, mas, sem o respaldo de uma marca forte o suficiente para criar fidelidade, cada desconto apenas destruía ainda mais suas margens de lucro. A cada trimestre, o balanço financeiro da Brasil Kirin pintava um cenário de desolação. O mercado de bebidas artesanais que explodia no Brasil durante esses anos foi o golpe final na relevância da companhia. Enquanto os consumidores de classe média migravam para produtos com mais personalidade, a Brasil Kirin parecia estática, presa em um modelo de negócio de massa que já não seduzia. O consumidor moderno queria histórias, queria qualidade artesanal, queria algo que as fábricas automatizadas da Brasil Kirin não conseguiam entregar com a mesma autenticidade. O premium que a empresa tentou construir anos antes nunca se concretizou, deixando-a com um portfólio que, aos olhos do público, era apenas mais do mesmo, porém com um preço menos competitivo. A gestão japonesa, tentando estancar a hemorragia, intensificou o controle. Planos de demissão voluntária, fechamento de linhas de produção e uma cultura de austeridade extrema tomaram conta das fábricas. O que antes era uma empresa que buscava o crescimento, transformou-se em uma operação de sobrevivência. O clima de incerteza desmoralizou a equipe. Os profissionais talentosos, vendo o navio perder velocidade e direção, começaram a buscar abrigo em concorrentes mais saudáveis. A Brasil Kirin tornou-se um espectro de si mesma, ocupando um espaço imenso no mercado brasileiro, mas sem força vital. As conversas nos bastidores corporativos mudaram de tom. Não se falava mais em como conquistar o mercado, mas em como minimizar as perdas antes que o inevitável acontecesse. O mercado sabia, os concorrentes sabiam, e a própria diretoria do Kirin Holdings sabia. A operação brasileira havia se tornado um peso insustentável. O início de 2017 foi marcado por um clima de inevitabilidade. Nos corredores da Kirin Holdings, em Tóquio, a decisão já estava tomada. A aventura brasileira precisava ser encerrada. A operação, que custou bilhões, havia se transformado em uma fonte inesgotável de prejuízos e dores de cabeça estratégicas. A busca por um comprador não foi um processo de negociação comum. Foi uma operação de resgate. Quando o nome da Heineken surgiu na mesa, ficou claro que não haveria espaço para uma fusão entre iguais. A Heineken não queria a Brasil Kirin como parceira. Ela queria os ativos, as fábricas e o market share para consolidar sua soberania no Brasil. Em 22 de fevereiro de 2017, o anúncio oficial sacudiu a indústria. A Heineken adquiriu 100% da Brasil Kirin por 664 milhões de euros. O valor foi uma fração irrisória do que os japoneses pagaram anos antes, uma admissão pública de que o investimento de 2,6 bilhões de dólares havia sido em grande parte pulverizado. Para o mercado, o choque não foi a venda, mas a rapidez com que a bandeira Kirin foi baixada. Para os funcionários, o anúncio trouxe o medo do desconhecido. Centenas de postos de trabalho foram extintos em questão de semanas, conforme a Heineken iniciava o seu plano de sinergia, que nada mais era do que a eliminação de redundâncias operacionais. As fábricas, que antes eram o orgulho da Chincariol, passaram por um processo de readequação impiedoso. A Heineken não estava interessada em manter a identidade da Brasil Kirin. Ela estava interessada em integrar as plantas à sua própria rede de alta eficiência. Muitas marcas que compunham o portfólio da Brasil Kirin foram descontinuadas ou relegadas ao esquecimento, enquanto a Heineken focava em fortalecer as suas marcas globais e o seu portfólio de marcas locais de alto valor. O que sobrou da Brasil Kirin foi um esqueleto, uma estrutura agora a serviço de um novo dono, que não tinha qualquer interesse sentimental pela história construída em Itu. O impacto na cidade de Itu foi o golpe de misericórdia. Para a comunidade local, que cresceu vendo a Shin como um pilar de estabilidade e emprego, o fechamento e a mudança de foco foram traumáticos.
O encerramento da Brasil Quirim não foi apenas um negócio de bilhões de euros fechado em um escritório em Amsterdã. Foi o fim de um ecossistema econômico que sustentava milhares de famílias. Quando as placas foram trocadas e a marca Kirin removida dos caminhões, o ciclo de decadência se completou. O gigante japonês, que entrou no Brasil com planos de grandeza, saiu do país deixando para trás o que restou de uma marca que um dia acreditou que poderia ser a maior do Brasil. A história da Brasil, Kirin chegava ao fim, não com uma explosão, mas com uma assinatura apressada de um contrato de venda que fechou as cortinas de um capítulo histórico. Anos após a venda para a Heineken, a Brasil Kirin tornou-se um estudo de caso fundamental nas escolas de negócios sobre como não conduzir uma integração transcultural. O desaparecimento da marca não foi apenas o fim de um balanço financeiro negativo. Foi o apagamento de uma identidade regional que, por quase 8 décadas, definiu o paladar e o espírito de milhões de brasileiros. Hoje, o legado da Chincariol sobrevive não nos rótulos, mas nas memórias da força de trabalho que construiu aquele império e na economia das cidades que giravam em torno de suas fábricas. Onde antes existia o barulho das linhas de engarrafamento, hoje restam galpões adaptados e um vazio econômico que demorou a ser preenchido por novas iniciativas. O principal aprendizado desta história reside na fragilidade da conexão local. A Brasil Kirin provou que, quando uma corporação global ignora a alma de uma marca regional em prol de uma padronização fria, ela não apenas perde rentabilidade, ela perde a licença social para operar. O consumidor brasileiro não é uma massa homogênea, e as tentativas de premiumizar produtos sem respeitar a jornada cultural do cliente são quase sempre sentenciadas ao fracasso. A arrogância corporativa, que acreditou que o capital e os processos japoneses poderiam sobrepor-se à tradição brasileira, foi punida pela indiferença do mercado. Além disso, o caso Brasil Kirin serve como um aviso severo sobre a gestão de sucessão em empresas familiares. A transição, que deveria ter sido o ápice do profissionalismo familiar, tornou-se, por falta de diálogo e visão comum, o gatilho para a desintegração. A briga interna que drenou os recursos e o foco dos controladores deixou a porta aberta para que gigantes globais, muito mais preparados e ágeis, entrassem e tomassem o controle total do que fora construído com tanto esforço ao longo de gerações. A lição é clara: se a casa não estiver em ordem internamente, nenhuma fusão, por mais cara que seja, será capaz de salvar o legado. No fim, o que resta da Brasil Kirin é um espectro. Ela nos lembra que, no mundo dos negócios, tamanho não é documento. Empresas que esquecem de onde vieram, que desconectam-se das comunidades que as ergueram e que priorizam planilhas de Excel acima das pessoas, estão destinadas ao esquecimento. O Império de Itu caiu, mas sua história permanece como um lembrete vívido de que a verdadeira força de uma empresa brasileira não reside apenas em suas fábricas ou em seu market share, mas na lealdade inabalável que consegue construir com seu povo. Enquanto o de mercado continua a girar, a memória da Brasil Kirin serve como um espelho para as novas gerações de empreendedores. Construir é uma arte que leva décadas, mas destruir basta um erro estratégico e uma canetada em um contrato de venda. A queda da Brasil Kirin é, em última análise, o reflexo de um capitalismo moderno que muitas vezes sacrifica a identidade no altar do lucro imediato e da eficiência globalizada. Ao olharmos para trás, não vemos apenas o fechamento de fábricas ou o desemprego de milhares. Vemos a erosão de um laço sagrado entre uma empresa e seu povo. A história de Itu nos ensina que o sucesso corporativo, quando desprovido de propósito e descolado de suas raízes, é como uma construção sobre areia movediça. Para o mundo dos negócios fica o alerta. O valor de uma marca não reside em logotipos ou estratégias desenhadas em escritórios distantes, mas na lealdade conquistada no dia a dia, copo a copo, prateleira a prateleira. Quando a alma de um produto é substituída por processos frios, o consumidor, que nunca foi apenas um número, sente o vazio. A Brasil Kirin pode ter desaparecido, mas a sua lição permanece gravada no mercado brasileiro. A inovação é necessária, a modernização é vital,
Mas o respeito à história é o que garante a sobrevivência em tempos de incerteza. O que aprendemos com esta jornada é que a grandeza não se mede pelo volume de vendas ou pelo poder de compra, mas pela integridade da visão que nos guia. Que as cinzas deste império sirvam de adubo para que novos empreendedores brasileiros entendam que o futuro se constrói sim com tecnologia, mas acima de tudo com coração. Se esta jornada pela história da indústria brasileira tocou você, convido-os a se inscreverem no canal e compartilharem suas reflexões nos comentários. Qual outra história de ascensão e queda vocês gostariam de ver por aqui? Vamos manter vivo o debate sobre o futuro dos nossos negócios. Até a próxima investigação.